A paz do Senhor, irmão Magno. Aqui quem fala é o pastor Gessé. E quero pedir as bênçãos de Deus sobre o seu programa. Esse programa é maravilhoso, muitos têm participado. Que muitas pessoas continuem participando, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para que você dê resposta. Segundo a Bíblia, Jesus teve a mãe, Maria. E a resposta sobre o pai? Gostaria que o senhor desse essa resposta para que todos ouvissem, né? Todos os telespectadores que sempre têm participado do seu programa. Que Deus continue lhe abençoando o seu programa ricamente, em nome de Jesus. Olá, irmão Magno. Tenho visto teu programa aí e gostaria de fazer uma pergunta e que você esclarecesse bem. A gente vê na Bíblia várias passagens defendendo e falando sobre o sábado. Eu gostaria de saber se o porquê mais de 80%, acredito que 85% das igrejas defendem o dia de domingo. O que mudou? Eu gostaria que você me respondesse essa pergunta. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é do pastor Gessé. Ele falou que na Bíblia Jesus tem a mãe, né? Ou tinha a mãe, que era Maria. Ele quer saber sobre o pai, quem é o pai de Jesus. E a segunda pergunta é do irmão Malvino. Ele falou que a Bíblia fala em várias passagens sobre a guarda do sábado. Mas cerca de 80% defende o dia de domingo. Ele quer saber o que mudou, o que aconteceu. Logo após a vinheta, estarei de volta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a mim e abençoe o meu irmão que está assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a nossa vida e nós possamos glorificar o Teu nome, nosso Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora vou responder a pergunta do pastor Gessé. Manda um abraço, pastor Gessé. Deus lhe abençoe, meu pastor. Que Deus lhe abençoe a cada dia mais. Vou ler aqui a Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está a passagem bíblica que deixa claro
né? Como se deu o acontecimento da encarnação de Jesus. Através aqui, o portador foi o anjo Gabriel, a virgem, que era Maria, né? Ou seja, Deus escolhe Maria para que seu filho, ou Jesus, nascessem. Então, ele nasceria e se tornaria um humano como eu e você. Mas para isso, né, o que deveria acontecer? O Espírito de Deus, como disse o anjo, a sombra do Onipotente cobriria Maria e ela ficaria grávida. Ou seja, Jesus tinha uma mãe humana, mas não um pai humano. O pai de Jesus era Deus. Não nasceu como nasce as outras pessoas, como eu e você, que temos um pai e uma mãe terrena. O nascimento de Jesus foi diferente. Ele tinha uma mãe terrena, mas não um pai. José era apenas um pai, né, adotivo. Ou seja, ele adotou Jesus. Ele não era o pai biológico de Jesus. O pai era o próprio Deus. Nós vemos isso, né, nos evangelhos, Jesus sempre falando do Pai, meu Pai. Nós vemos isso, Paulo também falando, o Deus, o Pai, né, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é claro, né, a leitura da palavra de Deus sobre essa questão, né, que Jesus não teve um pai humano, mas o Pai era o próprio Deus, que ele nasceu pelo poder de Deus, não como nasce o homem comum, gerado pelo homem em uma mulher, mas sim pelo poder de Deus. Então, fica claro quem é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vou para a segunda pergunta do irmão. Uma pergunta que ele perguntou aqui, polêmica a pergunta, porque ele falou que na Bíblia há várias passagens, ou há passagens que falam ou defendem o dia do sábado como um dia de guarda, como um mandamento, mas que cerca de 85% das pessoas que são cristãs defendem o dia de domingo. E ele perguntou: o que aconteceu? E é o que eu vou responder. Porque esta ampla maioria defendem o dia de domingo como o dia do Senhor. Vou aqui para o livro de Daniel. Ele vai explicar o que foi que aconteceu e quem gerou este acontecimento. Capítulo 7, verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui está uma profecia feita pelo servo do Senhor, Daniel. Que um dia, um poder se levantaria
na terra. E seria ousado, falaria contra o Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. Quem é este poder? Aqui na visão do capítulo 7 de Daniel, ele vê 4 grandes animais, e o quarto animal, que ele chama de terrível, espantoso. Desse reino surgiria 10 reis, e um 11º se levantaria e quebraria 3 desses, ou derrotaria 3 desses reis. E quem era o poder? Quem era o quarto animal? Roma imperial. Nós conhecemos a história das 10 tribos bárbaras, né? Álamos, francos, burgundos e etc. Então, a história afirma quem foi o poder que derrotou 3 desses reis para que fosse estabelecido. E quem foi? O poder romano papal foi o que fez isso. A mudança do sábado para o domingo foi Deus que efetuou? Não. O poder romano foi quem efetuou esta mudança. Quando nós falamos em domingo, o que é que vem à nossa mente? O dia 7 de março de 321, e o nome do imperador vem? Constantino. Mas antes disso, irmão, na história romana, houve 2 imperadores, Trajano e Adriano, que governaram ali entre 98 a 137. Proibiram a guarda do sábado e a circuncisão aos judeus. E, consequentemente, também aos cristãos que guardavam o sábado. Porque para eles não importava. O cristianismo era visto como uma ramificação do judaísmo. Então, nós também fomos perseguidos. Foi o que aconteceu. A mudança, ela foi lenta, ela foi gradual. As coisas não foram de um dia para outro que aconteceu. Na história, havia um bispo chamado Eusébio, que era amigo de Constantino. Ele era adulante. Como ele fez o edito proibindo que as pessoas da cidade não trabalhassem no sábado, mas as pessoas do campo continuaram a trabalhar e a guardar o sábado, os cristãos. E o bispo, vendo isso foi até Constantino e chegou a alegar de que Jesus tinha mudado o sábado para o domingo. Mais tarde, em cada concílio, o sábado era rebaixado um pouco mais e o domingo exaltado. Chegou o momento da história que aqueles que tinham cargo sagrado foi proibido de proceder em qualquer julgamento em causa civil no dia de domingo. Mais tarde, foi proibido a todas as classes que trabalhassem no domingo, sob pena de multa aos ricos e aos servos açoite. Mais tarde, novamente, os ricos perderiam a metade de seus bens e, se continuassem obstinados, eles seriam escravizados e os servos seriam banidos perpetuamente.
Veja, irmãos, a história confirmando o que Daniel já havia profetizado há muitos anos. Eu vejo que o método mais eficaz de interpretar as Escrituras é o método histórico. Se Daniel disse que um poder um dia ele se levantaria e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e agora na história surge esse poder, o que é que nós podemos concluir? É que a profecia está se cumprindo. Não era Deus que ia mudar o sábado para o domingo. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado, não é domingo. O domingo é chamado primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, que fica claro uma coisa. Quando Lutero rompe com a Igreja Católica ali, que o intento dele não era esse, não era criar uma outra igreja. Ou seja, os reformadores, irmão, a reforma. Quando os reformadores saíram da Igreja Católica, será que eles saíram limpos de todas as doutrinas da Igreja Católica? Não. Eles guardavam domingo. O que Deus estava efetuando através desses homens? Uma reforma. E a reforma é gradual. Deus pretendia, através destes homens, restaurar a verdade pisada pela Igreja Católica, pelos romanos, como domingo, imortalidade de alma, tormento eterno e outras coisas mais. Tudo são doutrinas babilônicas, tudo são doutrinas da grande Babilônia. Não são doutrinas bíblicas. Então, irmãos, nós precisamos examinar as Escrituras, a história, para que nós tenhamos a certeza do que aconteceu, o que já se cumpriu, o que está se cumprindo. Então, irmãos, Deus tem um povo na terra, e o intento de Deus através deste povo é restaurar as verdades perdidas, pisadas pelos romanos, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal. Então, é por isso que essas pessoas defendem o dia de domingo, por causa dos reformadores. Mas Deus dá um tempo a cada um. A reforma é gradual. Se eu acredito em um homem do passado, mas se eu na Bíblia descobrir que ele tinha um ponto em sua doutrina que não era bíblica, mas que na época ele acreditava, agora por eu acreditar nele, eu vou deixar de receber a luz que eu descobri na palavra de Deus e seguir o homem porque ele era um homem de Deus? Não. O homem é falível, mas a palavra de Deus não. Ela é infalível. Deus continua reformando nos dias de hoje? Sim. Continua restaurando a verdade. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.